Não pule. As palavras ecoaram na escuridão, carregadas pelo vento que cortava o silêncio da ponte do Brooklyn. A chuva batia de lado, como milhares de agulhas de gelo, e os postes de luz piscavam, quase apagando-se sobre o nevoeiro. Era meia-noite. A cidade parecia afundada em sombras prateadas. Leon Carter apertava o pequeno corpo adormecido contra o peito. Emma, sua filha de apenas 2 anos, respirava tranquila, envolta no único casaco que ele tinha, a única barreira contra a tempestade. Sua própria camisa estava encharcada, colada à pele, gelada como pedra. Mais um turno longo. Mais uma noite de caminhada exausta. Mais um dia sobrevivendo. Foi então que ele a viu. Uma silhueta na beira da ponte. Descalça. Vestido grudado ao corpo, braços levemente abertos como asas prestes a se desfazer no vento. O coração de Leon disparou. Ela iria se jogar. Ele correu. Emma balançava contra suas costelas enquanto ele gritava contra o vento. Ei! Espera! A jovem virou o rosto, e naquele instante o pé dela escorregou. Ela caiu para frente. Leon se lançou sem pensar. Sua mão agarrou o pulso dela no último segundo. O impacto fez bater o joelho contra o ferro com um estalo cortante. A dor explodiu, mas ele não soltou. Emma chorou, assustada. Ele a protegeu com o braço livre, enquanto a outra mão lutava para segurar a desconhecida que agora pendia sobre o abismo. A água lá embaixo rugia como um monstro faminto. Não solta, ela gritou, desesperada. Eu não vou soltar, Leon arfou, sua voz quebrando de esforço. Mas não se mexa. Ela se debatia, em pânico. Cada movimento a fazia escorregar mais. Eu não queria isso. Eu não consigo mais. Soluçou. Eu sei o que é dor. Eu sei o que é sentir-se vazio por dentro, Leon disse, a voz embargada, quase vencida pela chuva que o cegava. Mas não é assim que acaba. O braço queimava, os dedos escorregavam. O peso dele e da filha quase o derrubavam junto. Eu perdi minha esposa. Ele confessou, voz quebrada. Eu a vi partir nos meus braços. Só me restou essa menina. Ele puxou Emma um pouco para que a jovem visse. O rostinho pequeno, encharcado de lágrimas, encarava a escuridão com medo. Ela me deu um motivo para continuar. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu. Mas vai encontrar. As palavras atravessaram o coração da jovem como um raio. Ela chorava, quase sem forças. Eu não sinto mais nada no braço. Só mais um pouco, Leon gemeu, puxando com o último fôlego. Com uma força quase impossível, ele colocou Emma no chão molhado, gritando de dor, e usou as 2 mãos para erguer a desconhecida. Centímetro por centímetro, até que seu pé encontrou o ferro da grade. Ele agarrou sua cintura e puxou com tudo. Ela desabou contra ele, soluçando sem controle. Leon a envolveu nos braços, tremendo, enquanto Emma rastejou até o colo do pai, confusa e assustada. 3 almas, abraçadas sob a fúria da tempestade. Você me salvou. A jovem sussurrou, a voz quebrada. Só lembrei você. Leon respondeu, exausto. Traço. Que ainda vale a pena ser salva. Quando a chuva finalmente virou uma garoa suave, eles se levantaram. Atravessaram juntos até o abrigo de ônibus. Leon tirou o casaco encharcado e colocou sobre os ombros frágeis da jovem. Emma continuava dormindo em seus braços, segura. Ela não disse nada. Apenas segurou o casaco como se fosse a última coisa que a mantinha no mundo. Leon, em silêncio, continuou de pé, embalando a filha e olhando para as luzes borradas da cidade. Mas uma certeza já estava gravada ali. Naquela noite, nada voltaria a ser o mesmo. Os pensamentos de Leon voaram, sem permissão, para o incêndio. 1 ano atrás, as sirenes rasgavam a noite. A fumaça escurecia o céu. As chamas devoravam as janelas de um prédio no Brooklyn. Leon correu desesperado em direção ao fogo, o coração preso na garganta. Leon, a voz dela, Sarah, sua esposa. Poucos minutos antes, ela tinha ligado, dizendo que sentia cheiro de fumaça, que estava pegando Emma, o bebê deles, e correndo para a escada. Depois disso, silêncio. Ele atravessou os corredores tomados pela fumaça, gritando o nome dela, mas o 3º andar já havia desabado. O fogo rugia entre ele e o apartamento. Leon, sai daí. Vai desabar, gritou alguém pelo rádio. Mas ele não se moveu. Ele continuou a gritar, até que o arrastaram para fora. Sarah nunca chegou à porta. O legista dissera a inalação de fumaça. Rápido. Silencioso. Mas nada naquilo parecia silencioso. Por semanas, Leon não conseguiu olhar para a filha sem se despedaçar por dentro. Ele largou os bombeiros,
Guardou as medalhas em uma caixa que nunca mais abriu e se mudou para um bairro barato, pegando qualquer trabalho, construção, zelador, entregador. Tudo para sobreviver com Emma. Mas a culpa nunca o deixou. Agora, olhando para a jovem envolta em seu casaco, agarrada a ele como um colete salva-vidas, Leon viu nos olhos dela o mesmo peso vazio. O silêncio ficou entre eles, quebrado apenas pelo vento e pelo som distante de carros passando. Até que Aurora falou, quase em sussurro. Minha mãe morreu em um acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Leon virou um pouco o rosto para ela. Ela era tudo para mim. Nós costumávamos andar nessa ponte. Ela dizia que estar entre dois lugares era como se curar. Aurora deu um sorriso amargo. Depois que ela se foi, meu pai se fechou. Virou frio, só trabalho. Quando fiz 18, me matriculou em administração sem me perguntar. Disse que eu precisava continuar o legado. Ela respirou fundo, e a voz falhou. Eu odeio negócios. Eu só queria pintar. Minha mãe dizia que eu tinha cores na alma. Mas meu pai chamava de inutilidade. Dizia que sonhos e amor eram fraqueza. Lágrimas se misturavam à chuva no rosto dela. No mês passado, ele disse que eu iria me casar com Derek, filho do sócio dele, para fortalecer a aliança. Eu tenho 19 anos, e ele me trata como um peão em um tabuleiro. Ela enxugou o rosto com a manga do casaco de Leon. Eu disse que não podia. Ele respondeu tudo bem. Mas se sair, pede tudo. O dinheiro, o nome, a casa. Acabou. Aurora levantou os olhos, vermelhos, partidos. Então eu fugi. Vim para a ponte. Só conseguia pensar no quanto minha mãe amava esse lugar. E no quanto eu odeio a vida que querem me obrigar a viver. Leon se sentou ao lado dela. Sinto muito. Ela olhou de lado. Você nem me conhece. Não preciso. Ele respondeu firme. Dor é dor. Não importa se você veste roupas simples ou sapatos de grife. Ela corta do mesmo jeito. Aurora soltou um riso trêmulo, quase um soluço. As pessoas dizem que eu sou sortuda. Você tem tudo, Aurora. Mas eu não me sinto sortuda. Eu me sinto invisível. Leon olhou para Emma, que dormia suave em seu colo. Você não é invisível, disse com ternura. Você está aqui, viva. Isso conta. Aurora piscou rápido, tentando segurar mais lágrimas. Você me salvou esta noite. Leon balançou a cabeça. Não. Quem se salvou foi você. Eu só lembrei que ainda é possível. O silêncio voltou, denso, mas um pouco mais leve, como uma névoa que começava a se dissipar. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentia totalmente sozinho. Quando o vento ficou gelado demais, Leon chamou um táxi velho. Mas não levou Aurora para o seu apartamento, pequeno, úmido, cheio de paredes descascadas e lembranças amargas. Em vez disso, foi até a casa de Joey, um amigo antigo, paramédico aposentado, homem de coração aberto. Joey os recebeu sem perguntas. Apenas um olhar sério. Depois um aceno. Ela precisa de um lugar seguro por hoje à noite, disse Leon. E isso bastou. Logo, estavam dentro. O aquecedor murmurava baixinho. Joey ofereceu toalhas secas. Aurora sentou-se no sofá, ainda envolta no casaco de Leon. Emma, agora acordada, correu até ela e pegou em sua mão com delicadeza infantil. Tá com frio? Perguntou a menina, séria. Aurora piscou. Surpresa. Um pouco. Emma puxou a toalha do próprio ombro e a colocou no colo de Aurora. Isso vai ajudar. Aurora soltou uma risada frágil, mas verdadeira. Obrigada, querida. Leon observava em silêncio, o coração apertado. Foi até a cozinha pequena, encontrou um bule lascado, chá de camomila esquecido e 2 xícaras diferentes. Preparou devagar. Não era muito, mas era quente. Colocou as canecas sobre a mesa. Queria que fosse algo melhor, disse. Envergonhado. Aurora encarou. É perfeito. Aurora segurou a caneca com as 2 mãos, aproximando-a do rosto enquanto o vapor subia e se misturava ao ar frio. Do outro lado da sala, Emma se enroscava em um monte de cobertores velhos, adormecendo novamente com o polegar na boca. Leon afundou na poltrona gasta ao lado dela. Sua camisa ainda estava molhada, grudada no peito. Ele não fez menção de pegar o casaco de volta. Você está com frio, Aurora disse em voz baixa. Devia pegar seu casaco de volta. Está tudo bem, ele respondeu. Você precisa mais do que eu. Ela hesitou, olhando nos olhos dele. É o único casaco que você tem, não é? Leon não respondeu. Apenas desviou o olhar. Aurora voltou a fitar o vapor que o dançava sobre sua caneca. Depois sussurrou. Porque me ajudou. Ele deu de ombros, os olhos presos na filha adormecida. Porque alguém me ajudou, um dia. Quando Sarah morreu. Eu não sabia como continuar. Estava perdido.
com um bebê no colo e um coração em ruínas. Joey, o dono desta casa, aparecia todos os dias. Trazia comida, trocava fraldas, ficava em silêncio quando eu não tinha forças para falar. Ele me ensinou o valor de uma mão estendida na hora certa. Aurora observou de verdade então. As marcas de cansaço em seu rosto. As olheiras profundas. As mãos calejadas e rachadas do trabalho duro. E, mesmo assim, ele havia lhe dado tudo o que tinha naquela noite, sem pedir nada em troca. Eu achava que amor era ser necessária, ela disse após uma pausa. Mas meu pai só precisa de mim quando sou útil, quando sou um bem a ser negociado. Leon balançou a cabeça com doçura. Amor não tem nada a ver com utilidade. É presença. É ficar, mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Os olhos de Aurora se encheram de lágrimas, mas não de dor desta vez. Era algo novo. Gratidão. Talvez esperança. Ela lançou um olhar para Emma, que roncava baixinho sobre os cobertores. Você também, murmurou. Vocês dois parecem a família que eu nunca tive. Leon não soube o que responder. Apenas assentiu, sentindo o peso e a verdade daquelas palavras. Naquela noite, Aurora adormeceu pela primeira vez em semanas sem sonhar em cair. Sonhou em recomeçar. Quando o sol nasceu, Leon despertou no sofá gasto, a cabeça pesada pela noite sem sono. Emma ainda dormia ao seu lado, enroscada nas cobertas. A casa estava silenciosa. Aurora havia partido. Sobre a mesa, um bilhete dobrado, preso pela xícara vazia. Obrigada por não soltar. Por me lembrar de que eu ainda importo. Eu precisava sentir que era humana de novo. Vou ficar bem agora. Leon encarou as palavras por muito tempo, o peito apertado. Não sabia seu sobrenome, nem tinha um número de telefone. Ela tinha chegado como uma tempestade. E partido como a neblina da manhã. Por semanas pensou nela. Perguntava se estava bem, se tinha encontrado seu caminho, ou se ele apenas havia adiado o inevitável. Mas o tempo seguiu. E ele também. O inverno foi cruel. O trabalho escasso. Leon aceitou o que aparecia: limpar porões, carregar caixas em câmaras frias, consertar paredes. As mãos sempre feridas, as costas doendo, mas sempre seguindo em frente. Por Emma. Sempre por Emma. Até que, em uma manhã gelada de fevereiro, tudo mudou. Era para ser apenas mais um turno em uma obra no centro do Brooklyn. Ele trabalhava no segundo nível do andaime, ajudando a fixar uma viga de aço, quando um parafuso enferrujado cedeu. O metal desabou. O chão desapareceu sob seus pés. A queda foi curta, mas brutal. Quando abriu os olhos, o mundo era branco. Monitores apitavam. O cheiro de antisséptico queimava o nariz. A dor atravessava suas costelas como fogo. 4 costelas quebradas. Um punho fraturado. Conclusão. Vivo por sorte. Emma ficara com Joey. Leon passou dias preso à cama, entre a vigília e o sono, cercado por paredes estéreis e vozes anônimas. Até que, certa manhã, uma voz diferente pronunciou seu nome. Leon. Ele virou lentamente a cabeça. No batente da porta, uma mulher. Alta, elegante, os cabelos dourados presos em uma trança delicada. Usava um casaco creme comprido e segurava um buquê de hortênsias azuis. Demorou alguns segundos para reconhecê-la. Mas quando reconheceu, o fôlego lhe faltou. Aurora. Ela sorriu, nervosa, mas radiante. Oi. Ele tentou se erguer, mas a dor o fez recuar. Achei que nunca mais fosse te ver. Eu sei, ela disse suavemente, aproximando-se. Sinto muito por ter ido embora daquela forma. Eu precisava de tempo. Não estava pronta. Naquela noite, Aurora colocou as flores em um vaso improvisado ao lado da cama e se sentou perto dele, o coração batendo no mesmo ritmo da esperança que renascia. Tenho acompanhado as notícias em silêncio, disse ela. Vi seu nome em um artigo online. O acidente. A queda. Vim assim que pude. Leon piscou, confuso. Como você? Aurora respirou fundo. Há algo que não contei naquela noite. Meu nome completo é Aurora Whitmore. Meu pai é Harold Whitmore. Sim. O Whitmore dos arranha-céus, das viagens de jato particular, da lista da Forbes. Mas nunca o verdadeiro pai. Leon ficou sem palavras. Cresci em um mundo onde a imagem era tudo, ela continuou. E quando desmoronei, ninguém percebeu. Até você. Você, com nada além de um bebê nos braços, foi quem me puxou de volta da beira do abismo. Ela se inclinou, a voz firme. Eu nunca esqueci aquela noite, Leon. Nem por um segundo. Você me salvou. Agora é a minha vez. Ele tentou falar, a garganta apertada. Você não precisa. Eu quero, interrompeu suavemente. Deixe-me ajudar.
Deixe-me ficar. O silêncio que seguiu foi denso de emoção, cheio de lembranças e de algo novo, prestes a começar. Pela primeira vez desde a queda, Leon sorriu. Os dias após a alta do hospital se tornaram um ritual de calma, manhãs lentas, caminhadas curtas, o cheiro da recuperação no ar. Aurora vinha sempre, com um sorriso, sacolas de compras ou algo pequeno para Emma. Às vezes, tintas e pincéis. Outras vezes, uma sopa feita a partir de uma receita antiga que teve de ligar para a cozinheira da infância para aprender. Mas o mais valioso não era o que ela trazia, e sim como ela ficava. Paciente, presente, sem tentar preencher cada silêncio. Emma adorava. Subia em seu colo com livros, pedia para trançar seu cabelo, implorava que ficasse para o jantar, mesmo quando eram apenas sobras. Leon observava tudo com o coração cauteloso. As estações mudavam, e a esperança também. Sob a sombra de uma cerejeira em flor, Aurora perguntou: "Você já pensou em recomeçar?" Leon olhou para suas mãos marcadas de cicatrizes. "Todos os dias. Mas é difícil. Quando o passado ainda pesa." Aurora sorriu com ternura. "Para mim, seria um pequeno ateliê de arte. Nada luxuoso. Apenas cores, espaço. E pessoas que sentem demais." "Perfeito", disse ele. "E para mim? Um quintal. Emma correndo descalça. Talvez. Alguém para dividir isso." Seus olhares se cruzaram. O tempo parou. Aurora começou a enxergar cada detalhe do mundo de Leon, a forma como ele cuidava dos joelhos ralados de Emma, como relia seu livro favorito apesar do cansaço, como fazia cada centavo esticar para que nada faltasse. Ele nunca pedia ajuda. Nunca. Quando a conta do hospital chegou, enorme, mesmo com o seguro, Aurora pagou em silêncio. Semanas depois, encontrou um envelope escondido embaixo do seu caderno de esboços, $45 em notas amassadas e um bilhete. "Vou pagar o resto. Eu prometo. L." Na semana seguinte, outro envelope. $60. Depois $20. Depois $35. Pequenas quantias, às vezes moedas. Mas sempre algo. Aurora chorou sozinha quando entendeu a mensagem por trás. "Eu nunca vou me aproveitar da sua bondade." Numa noite, Emma desenhava figuras de palito no chão. Levantou o desenho com orgulho. "Olha, Aurora. Esse é você. Esse é o papai. E essa sou eu." Aurora sorriu. "E quem nós somos?" Emma respondeu, radiante. "Uma família. Você é minha nova mamãe agora, né?" O tempo parou. Leon ergueu os olhos, surpreso. Aurora levou a mão à boca, emocionada. "Essa é a coisa mais linda que já me disseram", sussurrou, abraçando a menina. Mas ao se levantar, o coração disparava. Na cozinha, Leon a seguiu. "Eu não queria que ela dissesse isso." Aurora respirou fundo, a voz trêmula. "Mas, Leon, eu nunca me senti tão eu mesma como me sinto aqui. Com ela. Com você." Ele se aproximou. "Nem eu." E naquele instante, no meio da cozinha simples, algo uriel floresceu. Até que a tranquilidade desmoronou. Na manhã de uma quinta-feira, os jornais estamparam em letras gigantes: "Herdeira Aurora Whitmore encontrada vivendo com um pai solteiro no Brooklyn." O mundo deles virou manchete. Paparazzi cercaram o prédio. Flashes invadiram as janelas. Vozes ecoavam no corredor. Perguntas afiadas como lâminas cortavam o ar. E o segredo que os unia estava prestes a ser arrancado pela luz implacável da mídia. "Isso é um relacionamento verdadeiro, senhorita Whitmore. Está financiando a vida desse homem. Essa é a sua rebeldia contra o seu pai?" As perguntas ecoavam como facas. Leon puxou a cortina e trancou a porta. Na cozinha, Aurora congelou. Seu celular vibrava sem parar. O nome do UPA piscava na tela, insistente, sufocante. Então, veio a batida na porta. Dois homens de terno impecável, seguranças da família Whitmore. "A senhorita precisa nos acompanhar", disse um deles com voz fria. "O Sr. Whitmore exige o seu retorno." Leon avançou, firme. "Ela não é prisioneira." Mas o homem ignorou. "Se recusar, o Sr. Whitmore tomará medidas legais." Aurora hesitou. Virou-se para Leon com olhos cheios de desculpas. "Eu vou resolver isso. Só preciso de tempo." E em segundos, ela se foi. Naquela mesma noite, o nome de Leon era arrastado pela lama. Programas de TV questionavam seus motivos. Manchetes o acusavam de manipular mulheres ricas. Blogs espalhavam boatos cruéis que ele teria abandonado o posto no incêndio que levou sua esposa, que tinha explosões de raiva, que não era um bom pai. Tudo mentira. Mas o estrago foi real. Trabalho sumiu. Chamadas cessaram. Sussurros surgiram entre vizinhos. E Emma, confusa, perguntava: "Papai,
Por que Aurora não volta? Leon não tinha resposta. Enquanto isso, Aurora estava de volta à cobertura luxuosa do pai. 25 andares acima da cidade, mas parecia uma prisão. Sem celular, sem internet. Você tem ideia do que fez com esta família? Harold Whitmore rugiu. Você nos envergonhou. Eu não sou seu patrimônio, Aurora rebateu. Ele está usando você, o pai acusou. Eu conheço esse tipo. Pobres oportunistas. Aurora gritou, com a voz trêmula, mas cheia de verdade. Ele é mais pai do que você jamais foi. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer palavra. Você está de castigo. A porta de seu quarto foi trancada por fora. Mas Aurora não seria apagada. 3 noites depois, sob chuva, às 13h12, uma figura atravessava a escada de emergência do arranha-céu. Capuz, jeans, mochila. Aurora escapava. O coração acelerado, a coragem ainda maior. Naquele instante, Leon cochilava na poltrona, Emma adormecida em seu colo. Uma batida suave. Ele abriu a porta com cautela. Lá estava ela. Molhada, ofegante, olhos queimando em desafio. Aurora, Leon sussurrou. Se ainda me quiser. Eu estou aqui. Abandonei o dinheiro, o sobrenome, a segurança. Mas não abro mão de você. Ele não disse nada. Apenas abriu espaço. Aurora largou a mochila e abraçou Leon e Emma. A menina murmurou sonolenta. Você voltou. Voltei. Aurora beijou sua testa. E naquele pequeno apartamento, cercado pelo caos do mundo, nasceu uma paz silenciosa. Eles não tinham riqueza, nem certezas. Mas tinham o que era real. Dias depois, Aurora entrou no escritório do pai. Sem salto, sem maquiagem, sem joias. Apenas jeans, camiseta preta e uma trança simples. Estou aqui para assinar. Assinar o quê? Harold estreitou os olhos. A renúncia. Do fundo, da herança, das ações. De tudo. Silêncio. Não seja ridícula, está com raiva. Não pensa direito. Estou pensando melhor do que nunca. Aurora ergueu o olhar. Quero uma vida que eu mesma construa. Se sair por essa porta, pede tudo. O pai ameaçou. Não, pai. Ela respirou fundo. Estarei caminhando em direção a algo verdadeiro. Ela assinou e se foi. Sem fortuna, Aurora começou a trabalhar em uma pequena cafeteria no Brooklyn. Avental no lugar de pérolas. Cheiro de café em vez de perfumes caros. E, pela primeira vez, sorria de verdade. Leon voltou a trabalhar na construção, cuidando de Emma sempre que podia. Juntos, planejavam abrir sua própria cafeteria. Um lugar pequeno, acolhedor, com luz quente e cheiro de bolo recém-saído do forno. Não era riqueza. Não era a segurança. Era amor. E isso bastava. Aurora pintou as paredes com as próprias mãos, enquanto Leon reconstruiu o balcão com madeira antiga, cheia de histórias. Foi Emma quem escolheu o nome Segundas Chances. O café abriu sem prensa, sem festa de inauguração. Apenas vizinhos, amigos e o perfume de canela misturado à esperança. Numa tarde de quinta-feira, o pôr do sol tingiu o céu em tons de laranja e rosa quando um homem de terno cinza entrou silenciosamente. Ele se sentou ao fundo, despercebido. Perto da janela, Aurora ensinava a Emma a segurar o pincel corretamente. Assim, meu amor. Pinceladas suaves. Deixa a cor contar a história. A menina ria, manchando o papel com azul vibrante. O homem observava em silêncio. Observava o jeito de Aurora afastar uma mecha de cabelo do rosto da filha. Observava a menina se aninhar sem medo nos braços da mãe. Observava aquela mulher, que antes tinha sido apenas uma peça no seu império, agora brilhar livre, viva. E, pela primeira vez em muitos anos, Harold Whitmore sentiu o peito se abrir em dor e ternura. Discretamente, enxugou os olhos, levantou-se e colocou um cheque dobrado no pote de doações dias de pague quanto puder. Saiu sem dizer uma palavra. Aurora só encontraria o cheque mais tarde. Não havia assinatura, apenas uma pequena frase para suas cores H. Ela chorou. Não pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez, sentiu que o pai a tinha realmente enxergado. Um ano depois, o café prosperava. Simples, aconchegante, com fotos em preto e branco nas paredes, a ponte na chuva, Leon segurando Emma, Aurora sorrindo na neblina. Mas o coração do lugar não era o café. Era o espaço reservado para encontros, rodas de escuta, grupos de cura. Aurora mesma havia começado. A notícia se espalhou. Pessoas vieram. Emma, agora com quase 4 anos, corria entre as mesas de aventalzinho. Quer um café, moço? Perguntava orgulhosa. Numa manhã de quinta, estudantes lotaram o lugar, celulares em mãos, prontos para gravar a história da garota que quase desistiu na ponte.
e do café que nasceu depois disso. Aurora envolveu a caneca com as mãos e começou. Eu estive naquela ponte há um ano. Achei que não havia saída. Mas, através da chuva, um estranho apareceu, carregando uma criança nos braços. E disse: se você viver, eu serei o primeiro a agradecer. Ela fez uma pausa. E eu vivi. Ao fundo, novamente um homem de terno cinza se levantou. Colocou discretamente um envelope na caixa de doações e saiu. Dentro havia um certificado, um presente generoso para a Fundação Segundas Chances. A assinatura Whitmore, anônimo. Aurora sorriu. Não um sorriso de necessidade, mas de perdão. Meses depois, a ponte deixou de ser um lugar de dor. Tornou-se altar. Aurora e Leon se casaram sob suas vigas de aço, iluminados por luzes de fadas e cercados por flores silvestres. Emma entrou de vestido branco, rindo, espalhando alegria. Quando a cerimônia terminou, entre os convidados surgiu um homem de cabelos grisalhos. Caminhava devagar, mas firme. Estendeu a Emma um livro embrulhado. O título Segundas Chances. Dentro, o nome dela. Aurora reconheceu. Pai. Sua voz falhou. Ele apenas sorriu. Eu achava que legado eram prédios. Mas é isso que você construiu aqui. Isso é o que realmente fica. Você não precisa ser outra pessoa para me orgulhar. Já me orgulha sim. O perdão não precisou de palavras. Naquela noite, sob o brilho da ponte iluminada, Aurora encostou no ombro de Leon. Se você não tivesse me parado, se você não tivesse acreditado em mim. Emma correu até eles, rindo, com uma caneca de chocolate quente. Eu amo essa ponte. Vou dizer a todos que ela é a ponte da esperança. Eles riram. E acreditaram. A ponte do Brooklyn, que quase foi o fim da vida de uma jovem, agora brilhava como símbolo de amor incondicional, perdão e coragem de recomeçar.